Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Eu me chamo Débora, tenho 34 anos e moro em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Minha vida sempre teve um certo mistério envolvendo questões espirituais. Toda a minha família tem algum relato ou presenciou alguma situação no mínimo peculiar. Tenho uma irmã 5 anos mais velha que eu, que também passou por várias histórias. Vou contar aqui algumas que consigo me lembrar. Minha mãe se divorciou do meu pai quando eu tinha alguns dias de nascida e voltou do interior de São Paulo com minha irmã e eu para Natal, onde meus avós maternos moravam e também onde ela tinha vivido boa parte de sua vida. A casa dos meus avós foi construída quase que completamente por meu avô. Lá aconteceram muitas situações sem explicação, e apesar de eu ter vivido toda a minha infância e adolescência nessa casa, preciso admitir que ela possui uma energia diferente. Nos primeiros meses, minha irmã, que sofreu bastante com a separação, tinha um sono inconstante e acordava durante a noite. Muitas vezes, ela ia ao banheiro sozinha. Em algumas dessas idas, ela presenciou a visita do que chamávamos de moça de vermelho. Muitos de minha família já haviam visto ela ali, e sempre perto do meu tio, que era o irmão mais novo da minha mãe. Ela geralmente aparecia próximo à rede em que ele dormia, na sala de casa, e ficava lá olhando ele dormir, e foi assim que a minha irmã a viu. Esse meu tio em questão nos relatava que tinha perturbadas noites de sono, que por muitas vezes sentia que alguém suspendia os punhos da rede até acordá-lo e depois soltava, ou que sentia mãos em suas costas o empurrando como se tentasse derrubá-lo da rede. Mas sempre que ele acordava, isso parava bruscamente e sentia o movimento brusco da rede sendo solta no ar. Eu sempre tive sonhos, sensações e até pressentimentos que no fim se confirmavam. Eu sabia que minha irmã iria engravidar de uma menina antes dela mesma saber. Na manhã que recebi a notícia da morte do meu amado avô, eu também sabia. Já sabia assim que acordei, inclusive. Eu não consigo explicar como, mas sei. Quando eu tinha uns 20 anos, me mudei com a minha mãe para uma casa grande e velha em um bairro duvidoso aqui da capital. Na época era o que minha mãe podia pagar e como eu ainda estava terminando meu curso, não tive como opinar. Só de entrar na casa você sentia que algo estava errado. Ela era fria e úmida. E olha que Natal é conhecida como a cidade do sol. Meu quarto era terrível, tão úmido que as paredes eram escurecidas e o piso deixava marcas como se você estivesse sempre de pés molhados quando andava. E eu não tenho vergonha de admitir que dormia no quarto da minha mãe sempre que possível, ou até mesmo na sala. Primeiro por causa do cheiro do mofo, mas eu não sabia que isso era bobagem comparado ao que minha mãe e eu iríamos viver. Primeiro, minha mãe começou a me acordar perguntando se eu havia ido à cozinha à noite. Depois ela começou a perder objetos e utensílios na casa e sempre me perguntava se havia sido eu. Esses objetos reapareciam em outros lugares. Então eu comecei a perceber essas coisas também, mas minha mãe e eu ficávamos desacreditando. Era melhor achar que estávamos loucas. Parece até que, como provocação, tudo piorou. Quando acordávamos, as cadeiras da mesa da cozinha estavam sempre fora do lugar. Eu tenho uma mãe extremamente organizada e herdei isso dela. Levantar da mesa e não repor a cadeira no lugar é impossível para nós. Mas ainda assim pensávamos, vamos organizar hoje à noite e amanhã veremos. Fizemos isso por noites seguidas e as cadeiras continuavam a ser mexidas. Depois, os armários eram deixados com as portas abertas. Uma noite, minha mãe estava na sala assistindo e eu estava no meu quarto deitada acordada e senti um peso em cima de mim. Algo me prendia na cama e eu não conseguia mover nem meus dedos, somente minha cabeça mexia de um lado para outro. E eu não via ninguém. Tentei chamar minha mãe, mas a minha voz não saía e eu abria a boca e gritava com toda a minha força, mas nada saía. Depois do que pareceu minutos de terror, ouvi minha mãe rir de algo na sala e consegui me soltar. De um pulo, eu corri direto para ela e me sentei ao seu lado sem falar nenhuma palavra. A partir daquela noite, nunca mais dormi no meu quarto. Só entrava nele durante o dia e passei a dormir com a minha mãe, de porta trancada. Ela nunca me questionou. Acho que ela sabia tanto quanto eu, mas era como se verbalizar tornasse tudo pior. Passamos um ano morando nessa casa e todas as noites ouvíamos passos, portas,
cadeiras e uma vez até o que parecia ser correntes na cozinha. Nunca tivemos coragem de olhar e nunca conversamos sobre isso. Assim que o contrato acabou, fomos embora sem nem olhar para trás. Depois dessa casa, moramos em outra, onde fomos muito felizes, mas que minha mãe dizia sentir e ouvir crianças brincando constantemente. Uma tarde, ela disse que sentiu como se elas pulassem em sua cama enquanto dormia, e foi preciso pedir que parassem para ela poder voltar a dormir. Já vi um homem completamente vestido de branco rondando a casa, e quando fui mostrar a um amigo que estava comigo, o homem simplesmente desapareceu. São muitas histórias para contar, tantas que nem lembro de todas, mas vou fazer um esforço para enviar. Esse relato eu recebi no e-mail, foi enviado pela Débora. Débora, pode enviar mais histórias? Você disse que tem. Muito obrigada por enviar suas histórias. Eu vi meu doppelganger. Olá, não quero ser identificada na leitura, mas essa história foi a coisa mais assustadora que aconteceu comigo. Eu tinha 13 anos e estava voltando à escola, sentada na parada de ônibus com uma amiga ao lado. Chegou um ônibus que não era o nosso. Ele parou em frente a nós duas. Cometi o erro de olhar para dentro do ônibus, coisa que até hoje não faço mais. E para meu desespero, vi uma pessoa igual a mim. Eu congelei. Queria gritar e não conseguia. Tentei chamar minha amiga, mas a voz não saía. Enquanto isso, a pessoa olhava para mim, com cara de muito ódio. Ao redor dela havia uma espécie de aura estranha. Eu desviei o olhar e consegui falar com minha amiga do lado. Olha, dentro do ônibus. Mas ela não entendia e não via nada. Quando voltei os olhos para o ônibus, a doppelganger estava com a cabeça na janela e eu paralisei. Foi terrível o olhar dela. Virei a cabeça e o ônibus foi embora. Fiquei discutindo com a minha amiga por ela não ter visto. Fui para casa muito nervosa. Quando cheguei, desabei em choro. Estava com dores fortes nos meus ombros, como se algo estivesse pesando sobre mim. Diante do meu desespero, minha mãe chamou minha vizinha, que era muito católica, para rezar por mim. Ela fez algumas orações e pediu para eu repetir. Eu fiz e imediatamente senti um alívio profundo. O choro parou e o peso sumiu imediatamente. Ela recomendou: se acontecer algo assim, repreenda em nome de Jesus Cristo. Assim faço sempre. Na época, nunca tinha ouvido falar em doppelganger. Só vi essa expressão em 2019, após o filme Us, Nós. Entendi que foi exatamente o que vivi. Não conto essa história para muita gente, pois muitos não acreditam. Depois mando mais histórias a respeito do meu irmão e minha mãe, que são médiuns, não iniciados. Ela tem sonhos lúcidos e premonitórios, e meu irmão já viu muita coisa sobrenatural, inclusive parentes já falecidos. Adoro o podcast, é sem dúvida o meu favorito. Abraços. Bom, obrigada por enviar o seu relato. Enviou há muito tempo, né? Até pedi desculpa pela demora, porque eu dei uma enrolada esse semestre. Gente, olha, perdão aí pra vocês que enviaram relatos. E você falou que tem mais história. Pode enviar aqui agora, aproveitar que esse mês de julho que eu estou colocando a casa um pouco em ordem. E é isso, obrigada. Olá, me chamo Larissa e sou de São Paulo. Meu relato ocorreu há alguns anos. Eu tenho uma amiga que na época do ocorrido éramos muito mais próximas do que atualmente. Éramos tão próximas a ponto dela me chamar para dormir na casa dela. Ela se sentia sozinha, apesar de ter os filhos que na época eram praticamente bebês. Teve um dia que fui dormir lá e depois de conversarmos, ela adormeceu com as crianças. Ela dormia numa cama de casal e onde eu estava era uma de solteiro, encostada na parede, no canto. Fui dormir também. Um detalhe. Ela tinha deixado a TV ligada. Estava passando um programa religioso, em que pessoas ligavam para a emissora para relatar situações que passavam, pedindo orações e afins. Quando peguei no sono, tive aquela sensação de que eu não podia me mexer. Já havia tido paralisia do sono algumas vezes antes desse acontecido. Eu estava virada para a parede e então senti entre minhas pernas uma perna peluda, mas muito peluda mesmo. Tentei me mexer, mas sem sucesso. Foi quando tive a ideia de começar a repreender em pensamentos. Eu ficava repetindo inúmeras vezes em mente: está repreendido em nome de Jesus. Porém, quando eu fazia isso, eu sentia algo pontudo apertar ou tentar perfurar o meu ombro. Parecia uma unha enorme, uma garra, não sei dizer. E quanto mais eu sentia isso, mais eu repreendia em mente. De repente, isso parou. Pude me mexer e me virar.
Quando me virei, minha amiga dormia tranquilamente com os filhos e a TV permanecia ligada, mas agora passando uma cena horrível. O pastor estava expulsando algo maligno de uma pessoa. Fiquei em choque e virei para a parede novamente, mesmo com medo. Agora vem a pior parte. Ao acordar de manhã e relatar para minha amiga o que tinha ocorrido, notei que meu ombro estava dolorido. E o pior, estava roxo o local em que senti a coisa me apertar. Eu me mudei para um apartamento quando eu tinha 12 anos e desde o dia em que pisei lá, nunca senti paz. Depois de 4 anos, minha mãe resolveu se mudar, mas antes de sairmos daquela casa, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas, como a sensação de que alguém estava me olhando ou algo sempre atrás de mim, me observando. Até que um dia, eu fui dormir na sala, coloquei meu colchão no chão e me deitei. Por volta das 3h03 da madrugada, acordei numa posição toda encolhida e não consegui me mexer. Senti uma mão sobre a minha cintura e dava para sentir que as unhas eram afiadas. Aquilo me deixou morrendo de medo. Tentei falar alguma coisa, tentei repreender aquele ser demoníaco, mas não consegui articular nada. Minha boca se mexia sozinha, mas não saía nenhuma palavra. Depois de uns 25 minutos, acabei dormindo novamente. Depois que nos mudamos daquela casa, na nova casa, já no 3º dia, eu vi uma mulher de cabelos longos me olhando pela porta do meu quarto. Quando me levantei para ir até ela, ela correu e só consegui ver seus cabelos esvoaçantes. Esse relato eu recebi no e-mail e foi enviado pela Estela Gomes. Muito obrigada, Estela, por enviar sua história. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.